O livro História Econômica do Brasil é uma grande obra de interpretação do Brasil, escrita pelo historiador, sociólogo e geógrafo Caio Prado Júnior. Este livro tenta desvendar as origens de muitos dos problemas mais contemporâneos da nossa economia, como a constante depreciação do câmbio, o problema do escalonamento da dívida externa brasileira, o baixo padrão de vida da maior parte da população brasileira, a anacrônica, porém ainda muito atual, concentração fundiária que acontece no Brasil, além de problemas como a dependência econômica dos mercados e do capital externo ao Brasil. Meu nome é Eduardo, eu sou professor de História e vamos para o vídeo. Caio Prado Júnior escreveu esse livro entre os anos 60 e os anos 70. Essa edição que eu estou utilizando aqui é de 1969, porém a obra ainda é atualíssima, visto que muitos dos problemas descritos aqui permanecem até hoje no Brasil. Caio Prado Júnior vai retornar lá no período colonial, delineando o padrão de desenvolvimento econômico do Brasil, herdado do período colonial, que chegou ao período imperial e reverberou aqui no período republicano, que é o período em que nós vivemos. Para Caio Prado Júnior, o padrão de desenvolvimento iniciado na época da colonização do Brasil determinou nossa posição subalterna e dependente em relação aos mercados e ao capital da Europa e depois dos Estados Unidos. Para o autor, o Brasil tinha uma economia praticamente colonial ou semicolonial até muito recentemente, galera. E o Brasil só teria deixado de ser, ou estaria começando a caminhar para deixar de ser uma economia colonial só a partir da Segunda Guerra Mundial, galera. Então, para o autor, o Brasil nem era plenamente capitalista até a Segunda Guerra Mundial. O autor defende a tese de que o Brasil colonial não era um sistema feudal, como algumas pessoas da sua época defendiam, mas também não era um sistema capitalista. Era um sistema pré-capitalista que determinou a forma como a nossa economia se desenvolveu. Para o autor, lá para o século XVI, quando os portugueses chegaram aqui, nós nos transformamos em uma economia pautada em grandes latifúndios, grandes propriedades rurais, conjugada com a presença de muitos trabalhadores escravizados. Nós nos formamos desde o início como uma economia voltada primordialmente para a produção e envio para o exterior, ou seja, para fora do Brasil, exportação de uns poucos gêneros primários de pouquíssimo valor agregado, mas muito importantes no mercado internacional. Nós nos organizamos inicialmente para a produção primária de alimentos e matérias-primas, usadas para abastecer o mercado internacional e a produção de outros países. Como vocês bem sabem, no período colonial nós produzíamos inicialmente o açúcar, mas também outros poucos gêneros como a bebida alcoólica, as drogas do sertão, que eram temperos valorizados lá fora, e havia também a busca por minerais no interior de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e assim por diante. Mas até a mineração também era para o mercado externo. Como nunca houve a preocupação, segundo o autor, de preparar essas terras para a construção de uma nação, uma ocupação voltada a desenvolver um povoamento interno, praticamente nenhuma atenção era dada à população interna do Brasil. Não existia assim uma produção econômica preocupada com as nossas necessidades. Daí o baixo padrão de desenvolvimento dessa sociedade e a sempre elevada carestia dos alimentos, a sempre elevada carestia dos bens de consumo aqui dentro, porque eles eram escassos, não eram produzidos por nós, para nós mesmos, e muitas vezes eram trazidos de fora, principalmente aqueles mais suntuários, de valor mais elevado, destinado às elites. As maiores e as melhores terras eram destinadas inicialmente à cana-de-açúcar, depois no século XVIII, com a Revolução Industrial na Inglaterra, para a produção de algodão, a empresa algodoeira, para envio de algodão para o exterior, para a produção de roupa na Inglaterra. E posteriormente, no final do século XIX para o início do século XX, o café. O autor defende outra tese importantíssima, que era a dependência dos mercados externos. A nossa economia, galera, se assentava sobre base muito precária, a base que poderia a qualquer momento ser desfeita, que era a conjuntura internacional ao qual nós brasileiros não temos nenhum controle. Se por alguma razão, por exemplo, não precisassem mais do algodão brasileiro,
Então o Brasil teria um grande prejuízo, porque sua única forma de rendimento, a única forma do Brasil obter divisas externas e dos nossos elites obterem dinheiro, era com a exportação de algodão. O que acontecia, por exemplo, em alguns momentos, era uma conjuntura externa desfavorável. Por exemplo, quando a produção algodoeira americana superou a do Brasil, nossos mercados foram desbancados e essa fonte de renda foi destruída. Fez com que o Brasil entrasse numa crise porque perdeu as rendas do algodão. E a grande maioria das nossas propriedades eram pautadas na produção do algodão. Quando algumas regiões, por exemplo, de produção algodoeira ou de cana-de-açúcar perdiam prestígio no mercado internacional, como aconteceu, por exemplo, nas regiões produtoras do Nordeste, as terras que não eram mais utilizadas pelo algodão foram utilizadas para outras atividades, como, por exemplo, a pecuária, a produção de gado. O Caio Prado Júnior defende que as melhores terras inicialmente eram destinadas à produção de cana-de-açúcar, algodão, e que as terras um pouco menores, que eram as fazendas que foram se criando ao longo do Rio São Francisco, nos estados do Nordeste, eram voltadas para a produção de gado. Mas a produção de açúcar e algodão do Nordeste foi desbancada, ou seja, o Brasil entrou em crise. Ao mesmo tempo que acontecia, pessoal, era a destruição de algumas pequenas indústrias que poderiam ter iniciado no Brasil. O Brasil, por exemplo, tinha condições de ter desenvolvido lá para o período colonial e imperial uma indústria têxtil, porque nós produzíamos aqui as coisas que nós precisávamos, como algodão, linho, mas como nós importávamos de fora esses produtos da Inglaterra com grande qualidade e preços acessíveis, a indústria interna, por exemplo, de têxteis foi completamente eliminada. Outro problema era o legado da época colonial, que se estendeu ao período que o Brasil, a 1808, quando o Brasil se torna Reino Unido a Portugal e Algarves, e que também vai se estender para o período imperial e, consequentemente, para o período republicano, eram os constantes déficits nessa balança externa, porque o Brasil vendia gêneros primários, comida e matéria-prima, como minerais, gêneros alimentícios, algodão, café, mas esses gêneros, apesar de serem muito procurados no mercado internacional, tinham pouco valor agregado, o que fazia com que nós os vendêssemos a um preço barato no mercado internacional. E também tinha a competição de outros produtores, porque os países da América Latina, como a Colômbia, por exemplo, também se transformaram em produtores primários de mercadoria. Então a competição do café colombiano, por exemplo, diminuiu o preço do nosso café. Lei da oferta e da demanda. O que acontecia é que o Brasil exportava muitos gêneros primários, porém a renda deles era pouca. E como nós não tínhamos uma industrialização, porque segundo o Caio Prado Júnior ainda éramos uma economia colonial, nós trazíamos de fora os equipamentos industriais que nós precisávamos, ou mesmo produtos industriais que nós não produzíamos aqui dentro do país. Como, por exemplo, roupa, por exemplo, mobília, essas coisas assim, outros bens de consumo suntuários. Como esses bens têm muito mais valor intensivo agregado, acabava que saía mais renda do Brasil do que entrava, o que tornava a nossa balança comercial cronicamente deficitária, aumentava o endividamento externo brasileiro, o que tinha reflexos no câmbio, porque a nossa moeda se desvalorizava por conta da balança comercial deficitária e do aumento da dívida externa. Galera, o Caio Prado Júnior, no capítulo chamado A Libertação Econômica, que é quando o Brasil deixa de ser uma colônia, quando a família real vem para cá e se instala, ele vai falar que o Brasil, quando abre as suas portas ao comércio exterior com a Inglaterra e outras nações, praticamente não taxava os produtos que vinham de fora. Ou quando taxava, era muito pouco, em 15% dos produtos ingleses, e taxava um pouco mais produtos franceses. É somente lá para o segundo reinado, na época de Dom Pedro II, que o Império vai começar a taxar em 40% os produtos industriais ou manufaturados vindos de fora. Até então, eles não tinham taxa. E qualquer indústria nativa brasileira que tentasse concorrer com esses produtos não tinha condição. As nossas indústrias siderúrgicas e têxteis e de comida iniciais não prosperaram nesse período porque não tinham condições de competir com produtos ingleses vindos de fora em maiores quantidades, maior qualidade, preços mais acessíveis. Que cidadão brasileiro que tivesse condições de comprar iria comprar esses produtos. Se lembrar que, dado o baixo nível de desenvolvimento da população, também não existe um mercado consumidor muito grande. A maior parte da população brasileira, pelo menos mais de 50%, era escravizada, e a população que não era escravizada, pardos, mestiços e brancos pobres, não tinham tanta renda para exportar, para trazer coisas de fora, eram mais as elites que podiam comprar coisas. Também existia um padrão de encarecimento da comida, porque não existia uma produção interna para dentro do Brasil.
Para Caio Prado Júnior, essa produção destinada principalmente para fora e que pouca atenção dava à nossa população local é uma característica de uma economia colonial. Essa economia só deixou de ser colonial a partir da Segunda Guerra Mundial, por motivos que eu vou explicar daqui a pouco. Lembrando que nesse vídeo eu não estou nem apoiando nem criticando o autor, eu estou dando o ponto de vista do autor. Outro problema que surge, galera, é a nossa dependência em relação ao capital estrangeiro. Como tínhamos pouco dinheiro para trazer exportações de fora, ou mesmo para o Estado, para cumprir as suas tarefas, lembrando que a arrecadação no Brasil também era difícil, porque era um território muito grande, pouco conectado, as estradas e formas de comunicação eram precárias, o Estado tinha poucas condições de arrecadar para o tesouro público e acabava gastando mais do que trazia. O Brasil começou a recorrer, galera, a empréstimos com a Inglaterra e outros países da Europa. A principal casa credora do Brasil na Inglaterra era a família de banqueiros de origem judaica Rothschild. Mas também, logo, outras famílias, como banqueiros alemães e franceses, vão se unir às finanças brasileiras. Nasce aí, galera, não só a dependência dos mercados externos, mas do capital estrangeiro. Na página 266, ele fala: economia brasileira está em situação de dependência e subordinação orgânica e funcional com relação ao conjunto internacional. Essa dependência dos mercados e do capital externo é uma característica da economia colonial e sua grande vulnerabilidade à penetração do capital financeiro. Uma característica que tenderia a se diminuir se o Brasil fosse uma economia nacional. Talvez seja até por isso, galera, que aqueles credores do Brasil, que o autor define como aqueles que participam do imperialismo europeu, tenham tanto interesse em manter o Brasil como uma economia colonial. A Primeira Guerra Mundial, no início do século XX, começa a mudar essa situação. O Brasil, depois que perdeu mercados para o algodão, perdeu mercados da cana-de-açúcar, já que a conjuntura internacional havia se modificado e esses produtos haviam perdido valor, começou agora a depender do café, que havia virado um produto de grande procura no mercado internacional. Mas com os estoques de café subindo e com a concorrência da Colômbia e os preços caindo, o Brasil começou a enfrentar crises de superprodução do café. Tínhamos estoques cada vez maiores e invendáveis, o que forçava os nossos preços para baixo, e esses estoques não tinham nem previsão de quando seriam vendidos, o que nos levou a, mais uma vez, ter uma crise, já que a nossa base econômica era muito frágil. Um único gênero de exportação que sustentava a maior parte da nossa economia e que poderia a qualquer momento enfrentar crises no mercado internacional. Quando vem a Primeira Guerra Mundial, galera, o Brasil, que até então desenvolvia de forma tímida e precária uma pequena indústria têxtil, uma pequena indústria alimentícia, justamente nascida daqueles setores que mexiam com a exportação de gêneros primários, enfrentou uma grande crise. Com o mundo em guerra, quem iria comprar nossas matérias-primas e bens primários? E mais ainda, que país envolvido na guerra nos venderia produtos industrializados? O Brasil começa, durante o período da Primeira Guerra Mundial, a desenvolver uma base para a industrialização que foi forçada. Não havia essa iniciativa vinda por parte do governo ou grandemente por parte dos industriais. Existiam pequenas iniciativas industriais vindas das famílias Crespi, Jafet, Matarazzo e outras, mas eram iniciativas pequenas e tímidas. O Brasil, depois da Primeira Guerra Mundial, é forçado a iniciar um processo de industrialização para substituir as importações que vinham de fora. Mas ainda havia forte carência de máquinas, insumos e de uma indústria de base aqui no Brasil. A indústria de base, por exemplo, produziria siderurgia, seria indústria de transformação da metalurgia, produção de energia, porque qualquer parque industrial precisa de energia, metalurgia e siderurgia. E também havia um baixo nível de desenvolvimento econômico no Brasil. Outro fator que para o autor foi um golpe na economia colonial e começou a nos aproximar, no início do século XX, uma economia plenamente capitalista, foi o fim da escravidão no Brasil. De um golpe só, uma população escravizada transformou-se em uma população trabalhadora, em alguns casos urbanizada, que tinha salário para consumir produtos aqui do Brasil. A criação de um mercado consumidor, não só com ex-escravizados transformados em cidadãos, mas com a imigração europeia e a criação de um mercado nacional, foi também a germinação de uma economia que começou a transformar-se numa economia nacional e não mais numa economia colonial. Faltava agora um desenvolvimento não só do mercado interno, mas de uma produção interna para atender os desejos dessa população nascente.
E essa industrialização começa a vir com Getúlio Vargas, que vai investir na industrialização de base do Brasil, também com a criação, por exemplo, da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Siderúrgica de Alcalis, dentre outras. Mas, galera, é sobretudo com a Segunda Guerra Mundial que o Brasil é obrigado a industrializar-se, promovendo a industrialização para a substituição de importações. Dessa vez com uma base melhor do que com a época da Primeira Guerra Mundial, porque agora nós partimos de uma base já pré-existente, que eram as indústrias de base CSN, Vale do Rio Doce, Companhia Nacional de Alcares, Fábrica Nacional de Motores, que futuramente vai ser comprada pela Fiat, se eu não me engano. Somente após o fim da Segunda Guerra Mundial, que para Caio Prado Júnior nos tornamos uma economia plenamente capitalista e uma economia nacional, que não era mais uma economia puramente colonial. O autor deixa claro que os remanescentes da economia colonial, as aristocracias latifundiárias originadas do açúcar, da mineração, do algodão, são elites aristocráticas que ainda existem no Brasil, que se modificaram, por exemplo, saindo da cana-de-açúcar, por exemplo, para a moderna usina, mas que até hoje são uma oposição aos progressos que o país precisa fazer para ser uma economia completamente nacional e não mais colonial. Essas elites são até hoje as elites que impedem o Brasil de tomar as medidas que ele precisa para se industrializar. Lembrando também aos interesses do imperialismo internacional, que tem interesse em manter o Brasil na posição periférica, dependente da importação desses países, não industrializada e que exporta apenas matéria-prima. Os interesses do capital estrangeiro e dos remanescentes do período colonial até hoje tentam nos impedir de nos transformarmos numa economia grandemente desenvolvida. Depois do fim da ditadura do Vargas e do período de redemocratização no Brasil, após o governo de Eurico Gaspar Dutra e o retorno de Getúlio Vargas ao poder, também há, por exemplo, a criação da Petrobras no Brasil, que é um grande passo em direção ao desenvolvimento do país, e a criação de empreendimentos como o Banco Nacional de Desenvolvimento, que é o BNDE na época. O Brasil estaria então se industrializando, transformando-se numa economia plenamente capitalista e voltada aos interesses da população local. Também surgiram por aqui os grandes frigoríficos, a indústria automobilística que vinha de fora para produzir carros aqui dentro, parte do imperialismo estrangeiro, é claro, mas que nos ajudou na industrialização. E o desenvolvimento de um mercado interno e de uma produção interna de produtos para o mercado nacional no Brasil. Para o Caio Prado Júnior, é somente assim que o Brasil deixaria de ser uma economia colonial. Claro que o Caio Prado Júnior, se estivesse vivo até hoje, eu acho que ele morreu lá para os anos 90, estaria triste e provavelmente desapontado com o progressivo processo de desindustrialização que o Brasil vem tomando e que vem transformando ele novamente num país de produção voltada principalmente para a exportação de gêneros primários e alimentícios como a soja. Claro que ele não estaria totalmente triste, porque muito da agropecuária no Brasil também se transformou numa produção voltada para o mercado nacional, voltado, por exemplo, para a produção de alimentos para a população brasileira e uma produção que se diversificou também, não é mais aquela produção de pouquíssimos gêneros para o exterior. Também é uma produção que se diversificou para arroz, trigo, milho, laranja, cacau, borracha e muitas outras coisas. Atende ao mercado interno, ou seja, era aquilo que o autor chamava de uma economia nacional, mas que poderia ser melhor se prosseguisse pelo caminho da industrialização. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha do livro do Caio Prado Júnior, História Econômica do Brasil. É claro que é uma resenha bem superficial, que não abordou todas as características, porque o interessante mesmo é que você leia essa resenha. E eu estou, galera, trabalhando na produção de um texto escrito, que é uma resenha muito maior sobre esse livro, História Econômica do Brasil. É um livro de 338 páginas, quase 350 mais ou menos, e o meu fichamento está chegando a quase 40 páginas, ou seja, 40 para 300 é uma leitura muito mais fácil. Se vocês apoiarem a produção desse resumo, eu vou deixá-lo disponível para vocês consultarem futuramente. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like para incentivar a produção de vídeos desse canal e se inscreva para receber semanalmente vídeos de história, economia, história econômica, sociologia e outros assuntos relacionados às ciências humanas.